Se você fizer um gráfico aí, você vai ver que, nesse instante, perto de 80 mil palestinos morreram, 1.400 israelenses morreram. Tem sempre uma tendência a cobrir guerra como se fosse uma causa maniqueísta. Guerra não é o bem contra o mal. Guerra, todos têm interesses, a maior parte desses interesses são econômicos, esses interesses econômicos, eles usam questões religiosas para prosperar. E a proposta feita pelo Donald Trump é basicamente absurda, né? Fazer daquilo um grande resort. Então, isso jamais vai prosperar. Renda extra no YouTube. Pô, será que é possível? Ganhar dinheiro com o YouTube é possível? Sim, é possível, galera. Você conseguir uma renda no YouTube e ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais ou até mais, todo mês. A única coisa que você precisa fazer é seguir o método revolucionário que eu desenvolvi para criar canais de sucesso no YouTube em 2 dias ou menos. Sem aparecer. Você quer saber como fazer isso? Aperta agora no botão Saiba Mais e descobre o que eu preparei pra você. Você vai curtir demais. Te vejo lá. Inclusive na guerra, né? Sem dúvida. Guerra de drones. Mas vamos falar então do ataque de 7 de outubro. Você esteve lá, o que você viu? Eu também estive lá um mês depois dos ataques. Você visitou o kibbutz, conversou com as pessoas. O que você sentiu daquele... acho que é o maior ataque, né, do Hamas, que não tinha acontecido, sem precedente. Se você fizer um gráfico aí, você vai ver que, nesse instante, perto de 80 mil palestinos morreram, 1.400 israelenses morreram. Mas a maior parte das mortes aconteceu em um ataque bárbaro, em um ataque onde todos os direitos humanos foram desrespeitados, e eu consegui chegar praticamente 2 ou 3 dias depois, na festa rave que acontecia, aonde aconteceram os ataques perto da fronteira, como tive nos kibbutz mais atacados também. Então, esse conflito, eu estive na zona mais atingida durante 3 vezes. A gente até acabou de ganhar um prêmio, o prêmio Dave Awards, que é um prêmio internacional muito importante, porque a gente esteve na zona de conflito. Então, o que eu posso dizer para você é que todos os lados têm as suas razões, né? A gente tem sempre uma tendência a cobrir guerra como se fosse uma causa maniqueísta. Guerra não é o bem contra o mal. Guerra, todos têm interesses, a maior parte desses interesses são econômicos, esses interesses econômicos, eles usam questões religiosas para prosperar. Mas é indiscutível que esse ataque de 7 de outubro foi um ataque bárbaro, um ataque covarde, mas também não podemos esquecer que mais de 75 mil palestinos morreram na faixa de Gaza, é um dos lugares mais destruídos, cerca de 5% da população foi aniquilada. Gaza, hoje em dia, virou uma montanha, né? Uma montanha de escombros, e a proposta feita pelo Donald Trump é basicamente absurda, né? Fazer daquilo um grande resort. Então, isso jamais vai prosperar, porque eu acredito que é preciso ter uma visão mais realista. Sim, o grande problema nesse instante é a discussão qual vai ser o papel do Hamas nessa reconstrução. Israel defende que o Hamas seja totalmente aniquilado, mas a realidade é que o Hamas, politicamente, ele sempre vai ter uma influência, de maneira velada ou não. É impossível você eliminar totalmente o papel do Hamas nessa guerra. Então é por isso que nós estamos em um impasse muito grande, onde é difícil a gente encontrar soluções que, de fato, permitam uma paz naquela região. Pois é, a foto que vocês colocaram em Israel, essa foto. Isso, exatamente. Perto da... aí é o lugar da rave, não é? Isso, exatamente. Eu estive lá também. Isso, exatamente. Esse lugar da rave é triste, né? Tem gente que... Do Festival Nova. Se esconderam no lixão, né? Outros se esconderam dentro de ônibus e tal, e os caras foram lá e mataram, né? Não, foi um ataque... E transmitiram foi um ataque covarde, né? Que visou civis. Isso é inconcebível em todas as regras, independente da ideologia que você possa ter. A maneira com que o ataque foi executado, ela é inadmissível. Mas também é claro que você pode questionar, né? Os civis que morreram em Gaza. Né, é uma desproporção muito grande. 1.400 contra perto de 80 mil. É uma desproporção bastante grande. Com certeza, você pode ser
contra o Hamas, a favor da Palestina e a favor de não morrer palestino e não morrer judeu. Dá para ter as coisas, você não precisa tomar um lado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, antes de tudo, você precisa ser a favor da paz e a favor da população civil e a favor da democracia, né? É muito difícil que uma solução seja encontrada. Também não vejo num cenário tão curto, né? E o que você sentiu da população? É medo? É raiva? É sentimento de vingança? A população está anestesiada porque ela é uma população acostumada a esse tipo de atrocidade. O que é até... O que? Esse medo é constante, assim, de ataque? Olha, décadas a fio de conflito fizeram as pessoas se acostumarem com tudo, com essas atrocidades. Isso não significa que a população aceite isso, mas significa que você fica, a guerra, fazendo parte da sua rotina, você sempre tem alguém próximo na sua família que morreu, isso é verdadeiro, principalmente em Gaza. Eu estive em Gaza, entrevistei Yasser Arafat no Fatah, num dos momentos mais difíceis, onde Gaza estava sendo totalmente destruída, e a entrevista com o Yasser Arafat foi feita dentro de um bunker. E é difícil você constatar que nada mudou. Claro que naquela época o Fatah, que é relativamente mais moderado, embora o Arafat tenha sido considerado como terrorista durante muitas vezes, né? Mas a situação ela não mudou muito, ela continua, os radicais, e existem radicais tanto no lado israelense como no lado palestino, nós não podemos esquecer que a extrema-direita israelense ela é tão propagadora de destruição quanto a extrema-esquerda representada pelo Hamas. Então, uma solução só poderá acontecer quando os moderados forem mais ouvidos, o que a gente já verificou em determinados momentos da história, Shimon Peres e tal, mas existem os radicais que não permitem que os moderados prosperem. E esse é um instante onde os radicais, tanto o lado israelense quanto o lado palestino, têm maior influência geopolítica. Você chegou a perguntar para ele sobre o Netanyahu? Porque eu vi quando eu fui lá, tinha manifestação contra Netanyahu. E aí depois com a guerra, meio que todo mundo falou, agora é o momento de se unir, mas existe uma grande rejeição a ele, né? O Netanyahu foi muito beneficiado pela guerra, ele usou a guerra para permanecer no poder. Se não fosse o 7 de outubro, provavelmente Netanyahu não estaria mais no poder, porque preso, contra ele existem denúncias de corrupção, denúncias importantes de corrupção, e ele fez com que a guerra se tornasse uma pauta mais importante e, com isso, ele conseguiu se manter no poder. Mas o maior beneficiário desses conflitos, politicamente, é o próprio Netanyahu, que não estaria mais no comando da nação se não fossem esses conflitos. E aí vai engatando